Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa atividade, nós estaremos estudando sobre homônimos e parônimos. Aqui nós temos um início dizendo o que são os homônimos, né? Só uma exemplificação rápida para que depois a gente possa especificar melhor, né? Então, por exemplo, quando eu digo manga, é manga fruta ou manga da camiseta? Ou ainda mangá, que é uma revista em quadrinhos japonesa. Então, olha lá, o que são homônimos? Chamamos de homônimos palavras que possuem, prestem bem atenção nisso, a mesma pronúncia. O que significa pronúncia? Pronúncia é fala. É o mesmo que fala, é o jeito de falar, é como você pronuncia a palavra, é como ela sai da sua boca, o som que sai da sua boca. E às vezes, a mesma grafia. O que significa grafia? Escrita. Lembra da palavra grafite? Grafite não é usado para poder escrever, por exemplo, numa lapiseira você não põe grafite para escrever. Grafia, então, é escrita. Então, homônimos são as palavras que possuem a mesma pronúncia, ou seja, fala, e às vezes a mesma grafia, escrita. Mas os significados são o quê? Diferentes. Exemplo de palavras homônimas, né, que foi dado aqui no início, são essas. Manga, fruta, manga da roupa, mangá, revista em quadrinhos. Percebam, manga, mangá. Elas estão escritas, a grafia é igualzinho, M-A-N-G-A, para todas elas. Mas o significado é diferente. Então, aqui nós temos uma lista de palavras homônimas. Eu vou ler essas palavras para vocês e vocês vão perceber que elas vão ser pronunciadas iguaizinhas. Exemplo, acender. Acender. Acender com C, acender com SC. O que aconteceu aqui? Eu pronunciei, eu falei essa palavra acender igualzinho dessa outra palavra, acender. Então, elas são iguais na pronúncia, na fala, mas na escrita é diferente. Por exemplo, aqui é acender com C, que significa colocar fogo em alguma coisa. E acender com SC, que significa subir de cargo, subir aos céus. Assento e assento. Apressar, apressar. Bucho, bucho. Caçar, caçar. Cegar, cegar, cela, cela, censo, censo, cerrar, cerrar, servo, servo, cheque, cheque, concerto, concerto, cozer, cozer, espectador, espectador, expirar, expirar, taxa, taxa, xadrez, xadrez. Podem perceber que todas eu falei igualzinho, eu as pronunciei da mesma forma. Não mudou nada, mas vocês vão perceber que em cada uma delas o que vai mudar é a escrita, a grafia, é a ortografia. Então, por exemplo, acento com C, acento com 2 S. Apressar com C cedilha, apressar com 2 S. Bucho com CH, bucho com X. Caçar C cedilha, caçar 2 S. Cegar C e cegar S. Cela C, cela S. Censo C, censo S. Cerrar C, cerrar S. Servo C, servo S. Cheque com CH, cheque com X. Concerto com C, concerto com S. Cozer com C, com S. Cozer com Z. Espectador com S, espectador com X. Expirar com S, expirar com X. Taxa com CH, taxa com X. Xadrez e xadrez, além da pronúncia, a fala ser igual, a escrita também é idêntica.
E para cada uma, o significado é diferente. Os significados são os que estão entre parênteses, tá? Então, essas palavras são palavras homônimas. Iguais na pronúncia, diferentes na escrita, certo? Vai acontecer de ser iguais na escrita e diferentes na pronúncia, que nós vamos ver sobre isso. E iguais tanto na pronúncia e iguais na escrita, como, por exemplo, o xadrez. Agora, nós vamos entender melhor isso. Então, olha aqui, as palavras homônimas são classificadas em 3 tipos. As homônimas homógrafas, homônimas homófonas, homônimas, que são os homônimos perfeitos. O que são as palavras homônimas homógrafas? Homo significa igual, tá bom? Presta atenção no final da palavra. Grafas. Grafas, gente, vem da palavra grafia. O que significa mesmo grafia? Grafia significa escrita. Então, homógrafas, o que são palavras homógrafas? São palavras iguais na grafia, ou seja, iguais na escrita. Grafas, grafia, escrita. Mas são diferentes na pronúncia. O que é pronúncia mesmo? Pronúncia é fala. Então, homógrafas. Vejam esse finalzinho, grafas. Grafas vem da palavra, olha aqui, ó, na frente, grafia, escrita. Homo, eu disse que é igual. São palavras iguais na grafia, na escrita, diferentes na pronúncia, na forma de se falar. Tudo bem? Exemplo. Aqui, gente, tá invertido, não é verbo. Aqui é substantivo. Oh, meu Deus. Peraí. Ó. Tá? Aqui colher e aqui colher, do verbo colher. Percebam o seguinte, colher, substantivo, é o utensílio usado para comida, para comer, tá? Então, colher, ela está aqui, a pronúncia está entre essas duas barrinhas. Percebam que o E recebe um acento agudo na pronúncia para mostrar que a gente fala, pronuncia a palavra com som aberto. Colher. Aqui, colher, verbo, entre barras, eu escrevi a pronúncia, como que se fala, com o E fechado, colher. Eu colhi muitas flores no quintal, por exemplo, tá? Então, a grafia, a escrita é a mesma, C-O-L-H-E-R, C-O-L-H-E-R, grafia, escrita, iguais. Homógrafas. Mas a pronúncia, que é a fala, é diferente, porque aqui é colher e aqui é colher. Tudo bem? Mesma coisa embaixo. J-O-G-O, J-O-G-O, jogo. A escrita é igual, mas a pronúncia vai ser diferente. Jogo como substantivo, vocês podem ver que a pronúncia, o som é fechado. É um jogo de bola, jogo de xadrez, jogo, alguma coisa que você realiza, um jogo, tá? E aqui, jogo é no verbo jogar, conjugado em primeira pessoa, eu jogo, tá?
Percebam que a pronúncia ela tem o som aberto do O. Então, a escrita, que é a grafia, é igualzinho, mas a pronúncia é diferente. São palavras homógrafas. Embaixo, a mesma coisa. A escrita é igual. D-E-N-U-N-C-I-A. D-E-N-U-N-C-I-A. Denúncia, denuncia. A escrita, que é a grafia, igualzinha, mas e a fala? A pronúncia é diferente. Denúncia, que eu tenho uma paroxítona. O som forte, tônico, está no U, tá bom? Aqui, denuncia, já é diferente. Onde que é a palavra tônica? No I, tá vendo? Aqui é a palavra tônica. Ó, entre as barrinhas é a pronúncia. Tá vendo que o I sai mais forte? Denuncia. É o verbo. Que verbo? O verbo denunciar. Eu denuncio, tu denuncias, ele denuncia. Entendeu? Agora, denúncia é um substantivo, é a denúncia. Quando eu faço uma denúncia contra você, você fez algo de errado e eu vou te denunciar. Eu vou te levar na justiça, vou abrir um boletim de ocorrência. Entendeu? Agora, então essas são as palavras homógrafas, homófonas. Olha outra vez o finalzinho, fonas. Fonas vem de fono. Lembra quando a gente fala assim, eu vou na fono porque a minha voz não tá boa, minha fala não tá boa. Às vezes alguém que tem dificuldade para falar, tem algum probleminha na fala, vai procurar uma fono para poder resolver problemas de cordas vocais, em que a fala sai ruim, né? Então, fonas, vem de fono, tá? É a mesma coisa que fala, é a pronúncia. Homo, como eu disse, é igual. Então, são palavras iguais na pronúncia, que é o mesmo que fala. E diferentes na grafia. O que é grafia? Escrita. Perceberam que inverteu? Enquanto homógrafas iguais, homo, na grafia, na escrita, diferentes na pronúncia, homófonas, homo, iguais, na fona, na fala, na pronúncia, mas são diferentes na grafia. Então, exemplo, consertar e consertar. O que aconteceu? Eu as pronunciei da mesma forma, mas onde está a diferença? No C e no S. Tudo bem? Que é a grafia, a escrita, certo? Senso e senso. Falei igualzinho, as pronunciei igualzinho, então elas são homófonas, iguais na pronúncia. Mas onde está a diferença? No C e no S. Tudo bem? Que é a grafia, a escrita. Acender e acender. Iguais na fala, na pronúncia, diferentes na grafia, na escrita. Onde está a diferença? No C e nos dois S's, tá? Essas daqui, ó, são os mesmos exemplos do quadro daqui de cima. Então, vocês podem perceber que todos esses exemplos do quadro aqui são as homônimas homófonas, ou seja, iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita, na grafia, porque troca o C por S, o CH por X, o S por Z e assim por diante, tá? Somente a palavra xadrez que vai entrar nos parônimos, que eu vou explicar o que é. Desculpa, parônimos não, nos homônimos perfeitos, que eu vou explicar agora para vocês, tá? O que são os homônimos perfeitos? A própria palavra já diz, perfeito, não tem nada de diferente. São iguais em tudo, iguais, tanto na grafia quanto na pronúncia, iguais na escrita e iguais na fala. Exemplo, caminho, caminho, C-A-M-I-N-H-O, C-A-M-I-N-H-O, cedo, cedo, C-E-D-O, C-E-D-O, livre, livre, L-I-V-R-E, L-I-V-R-E. Falei do mesmo jeito, igual,
igual e escrevi igual, mas significados diferentes. Caminho substantivo é o lugar por onde você passa, você caminha. Caminho, verbo, é a primeira pessoa. Eu caminho, tá? É um verbo. Cedo, do verbo, é o verbo ceder. Quando você cede o seu lugar para o outro, quando você dá o seu lugar para o outro. E cedo, advérbio de tempo, é no sentido de cedinho. Acordei muito cedo hoje. Cheguei cedo à escola, cheguei cedo ao trabalho. Livre, adjetivo. O que é adjetivo? É uma qualidade. Esse garoto é livre. Livre está qualificando garoto. E livre, verbo, do verbo livrar. Que eu livre, que tu livres, que ele livre, tá? Bom, xadrez aqui no quadro entra nos parônimos. Escrita igualzinho, não muda nada, e a fala também. Mas eu tenho diferença de significado. Parônimos, o que são os parônimos? São as palavras muito parecidas. Gente, quando fala muito parecidas, significa o quê? Semelhantes. Semelhantes ou muito parecidas não significa que são iguais. Iguais é o que não tem que te tirar de diferente. É igualzinho, não muda nada. Muito parecidas, semelhantes é o que se aproxima. Então, elas são muito parecidas, ou seja, semelhantes, na pronúncia, que é fala, e na grafia, que é escrita. Entretanto, possuem o quê? Significados diferentes. Gente, sempre todas vão ter significados diferentes, ok? Sejam homônimas ou parônimas. Por isso, é muito importante tomar conhecimento para que não haja confusão. Exemplos. Cavaleiro, cavalheiro, que vai estar aqui no quadro. Então, olha aqui. Vamos lá. Absolver. Gente, eu não vou ler o que significa, porque está entre parênteses. Eu vou mostrar quanto a pronúncia e a grafia, ok? Absolver, absorver. Parecidas, semelhantes na escrita e na pronúncia. Absolver, absorver. Se falar rápido, pode confundir, não entender direito. Aprender, apreender. Onde está aqui no E e nos dois Es. Bebedor, bebedouro. Cavaleiro, cavalheiro, O-L-H. Presta muita atenção que essa palavra cavaleiro, cavalheiro, ela sempre é cobrada, viu? Comprimento, cumprimento. A diferença no O e no U. A escrita ela é praticamente semelhante. E a fala também. Delatar, dilatar. Descrição, descrição. Despensa, dispensa. Emigrar, imigrar. Eminente, iminente. Flagrante, essa vocês têm que prestar atenção. Flagrante, fragrante, fusível, fuzil, imergir, emergir, inflação, infração, peão, peão, recrear, recriar, soar, suar, trafegou, traficou. Então, prestem atenção que essas palavras aqui, elas não podem ser homônimas. Porque para serem homônimas, elas têm que ser iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Ou iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Aqui você escreve e as pronuncia diferente. Mas um diferente que é semelhantes na pronúncia e na grafia, tá? Ou então, homônimas perfeitas, quando ela é escrita e falada de forma igual, no caso do xadrez, do caminho, do cedo, do livre, que é esse exemplo aqui em cima, certo? Tá bom? Então, preste atenção, elas são parônimas, por quê? Porque elas não têm nada de igual. Nem na escrita, perceba, a escrita é diferente, absolver, absorver. E a fala, a pronúncia também não é igual, tá? Não é nada assim extremamente diferente, porque elas têm uma leve semelhança na fala e na escrita, certo? Aí vem as atividades que são do livro, tá bom? Página 68, exercício 1, é uma tirinha.
Leiam as tirinhas, né? Interpretem, prestem atenção nessa primeira tirinha, segunda tirinha. Tudo que a pata faz, os patinhos fazem igual. É um nado, tá bom? É uma competição, ó, a pata, os patinhos, a pata, os patinhos, a pata e os patinhos. Aí vem, primeiro lugar no nado sincronizado. Quem ganhou? A pata e os patinhos. E as mocinhas aqui, que também concorreram com a pata e os patinhos? Perderam. Tá, aqui embaixo, há um concurso aqui. Esses homens estão prestando concurso. Um está dormindo, os outros leem, o outro está aqui pensando. Mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? Ó, a carinha dele tá irritado, tá nervoso. O outro que estava dormindo, né, pediu para ele fazer silêncio. O que ele pensou? Vendidos. Vamos aqui entender, no primeiro quadrinho, o que significa esse último quadrinho? Primeiro lugar no nado sincronizado. Gente, os patos, eles vivem na água, sempre viveram, é o habitat natural deles, eles estão acostumados. As pessoas, para ganhar uma competição, tem que treinar muito, né? E os patos, como sempre estão na água, eles estão acostumados, então por isso que eles ganharam, tá? Aqui, o que acontece? Aqui, fala-se de humor, mas não é um humor no sentido de graça. Tem vários tipos de humor. Tem um humor que leva para sátira, para crítica. É mais uma crítica, uma sátira, uma ironia, muitas vezes. Então, ele leu aqui, para ele, por que quer saber quantas patas tem uma aranha? Que sentido faz isso? Né? Ele está aqui lendo, não entendeu o que significou, mas também ao mesmo tempo questionou. Os outros que pediram silêncio, ele falou vendidos. Tipo assim, se calaram, ninguém fala nada, todo mundo concorda com tudo, certo? Ninguém tem opinião, ninguém questiona, ninguém quer entender o porquê disso ou o porquê daquilo. É esse o sentido. Tá? Todos se calam, né? Aceitam tudo, aceitam o sistema como é que está, né? Se está tudo errado, aceito como tudo errado, se está tudo certo, aceito como tudo certo, ninguém dá sua opinião, ninguém luta, é esse o sentido, tá? Então aí tem as perguntas, em que consiste o humor da primeira tira e o da segunda. O humor, como eu disse aqui, nem sempre é no sentido de engraçado, mas no sentido de crítica, sátira, ironia. Tá? Que palavra é empregada, usada na primeira tira, é encontrada também na segunda? Aqui, ó, da patinha, da pata, do nado. Tem uma palavra aqui e outra palavra aqui, que são as duas iguais, encontradas no mesmo lugar, nas duas tiras. Qual é essa palavra? E essas palavras têm o mesmo significado, sim ou não? E explique. Fale qual é o significado da palavra da primeira tira e o significado da palavra da segunda tira. Aí tem o anote aí. As palavras que têm pronúncia, que é a fala, ou grafia, que é escrita, iguais, mas que possuem significados diferentes, são homônimas. Já expliquei, né? Observe nas frases a seguir a mesma palavra em contextos diferentes, ou seja, em frases, em situações diferentes. Eu gosto de ler contos com criaturas fantásticas. O gosto pela leitura sempre me acompanhou. Gosto, gosto e gosto. G-O-S-T-O. G-O-S-T-O. Escrita igual, mas a pronúncia diferente. Eu gosto, e aqui o gosto. Gosto, som aberto. Gosto, som fechado. Aqui, gosto é o verbo gostar. E o gosto é o substantivo. O gosto pela leitura é o prazer pela leitura. Gosto aqui está como um substantivo. Então, qual a diferença entre as duas palavras destacadas? Aqui você vai falar assim, elas são iguais na pronúncia e diferentes na grafia. São iguais na grafia, diferentes na pronúncia. É isso que eu quero que explique na primeira. Aí aqui, qual é a relação morfológica entre elas? Uma vai ser o quê? Verbo, a outra vai ser substantivo, tá? É esse o sentido. 3. Procure no dicionário e transcreva no caderno a definição das palavras seção e seção. S e 2 S. S e C cedilha. Em seguida, produz uma frase com cada uma delas. Gente, vamos lembrar aqui
Seção e seção. A escrita, a grafia é igual? S, dois S, S, C cedilha. Não, é diferente. SS e C cedilha. A grafia não é igual. Mas e a fala, a pronúncia é igual? Sim, seção, seção. Como eu as classifico? Aqui não está pedindo para classificar, mas eu estou explicando. São as homônimas, homófonas. Fono, fala, pronúncia. Pronúncia igual, mas escrita diferente. E o significado também é diferente. Procure um significado e escreva uma frase com cada uma delas, ok? Tá? Aqui, exercício 4. Atira, vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Alguém perguntou, né, para o Armandinho. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, olha aqui. Que sentido Armandinho atribuiu a palavra vendo em sua placa? O que você entendeu nessa placa vendo o pôr do sol? O que ele quis dizer com isso? B. Como seu interlocutor interpretou a placa? Quem é interlocutor? A pessoa com quem ele se comunicou. Ó, vocês veem aqui no último quadrinho as pernas de uma pessoa, certo? Então, como essa pessoa interpretou essa placa? E a que se pode atribuir o mal-entendido na comunicação? Ou seja, o que levou a esse mal-entendido? Tá? Agora, atividades dos parônimos do livro. Texto 1, texto 2. Tá? Vocês vão ler os dois textos com atenção. E aqui, na dica exercícios, onde está essa dica? Aqui no texto 1, ó, que é o ponto 2 do texto 1, exercícios. Uma das melhores formas de absorver o conteúdo é fazendo exercícios. Assim que terminar de estudar, pratique. Então, na dica exercícios aparece o verbo absorver. No contexto apresentado, qual é o significado desse verbo? Gente, é só vocês procurem o que significa absorver. Mas aí, dentro do contexto, o verbo absorver está em que sentido? Uma das melhores formas de absorver o conteúdo. Aqui está em que sentido absorver? B. No segundo texto, Tite é absolvido e segue dirigindo o Internacional. Aparece o verbo absolver. Qual é o seu significado? Ó, presta atenção, absorver e absolver são parônimas, tudo bem? Elas são semelhantes na escrita e na pronúncia, tá? Certo? Então, aqui vocês vão responder. Aí tem a questão 2, vocês vão ler essas definições, tudo bem? Certo? E porque elas são palavras parônimas. E aí vem o que o exercício pede. Agora que você já sabe o significado de cada um dos parônimos do quadro, que são esses daqui, copie as frases a seguir no caderno e complete-as utilizando o termo adequado. Então, onde tem as estrelinhas, você vai colocar a palavra que dá sentido para ela. Não é o significado, não. Por exemplo, o cientista ganhou o prêmio Nobel. O cientista, como assim? O cientista. O que eu vou pôr aqui? Discreto. Cientista ganhou o prêmio Nobel. Tá? Então, você vai ter que ver o sentido, o significado de cada uma dessas palavras que estão em negrito. Tráfego, tráfico, inflação, infração, descrição, discrição, iminente, iminente, dispensa e despensa. Aí na frente tem o significado. Você vai ler o significado de cada um. Mas aqui você vai completar com os significados? Não, você vai completar com as palavras parônimas que estão em negrito. Mas de acordo com o significado delas, que melhor dá certo para as orações. Então, ó, o cientista ganhou o prêmio Nobel. Eu posso pôr o tráfego cientista. Ele é um trânsito de veículos? Não. Ele é um comércio legal? O comércio legal cientista? Não.
Ou inflação cientista. Ele é alta de preços, o cientista? Não. Então, é assim que vocês têm que pensar para esse exercício. Tudo bem? E essas são palavras parônimas. O que eu expliquei sobre palavras parônimas? Tá aqui, ó. Aqui, parônimas. O que são? Parecidas, muito parecidas, ou seja, semelhantes na pronúncia e na grafia, significados diferentes. Tá bom? Aí, nós vamos ter aqui, né, o exercício 3, que é o último. Aqui vocês têm essas definições, tá? Também, ó, de palavras parônimas, tudo bem? Leia as definições que seguem e elabore um parágrafo em que haja pelo menos 5 dessas palavras. Mas, ó, aqui eu coloquei, você pode criar, então, 5 frases ao invés de um parágrafo, tá? Então, escolha 5 palavras e crie 5 frases. Tudo bem? Bom, gente, essa, então, é a atividade, tá, dessa semana, que eu não gravei o vídeo antes. Estou gravando agora e vou estar postando nos grupos, tá? Pedindo para postar nos grupos para que vocês possam entender a matéria, tá? Quem fez a atividade e fez meio com dúvida, com esse vídeo vai ajudar. Mas quem não fez a atividade ainda, então aproveitem. Tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês.